Fala Físio, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje o Fala Físio vai ser sobre dor cervical. Vou falar sobre as intervenções que se aplicam em diferentes condições de dor na cervical. Fica comigo até o final do vídeo e, é claro, já começa curtindo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você receber os avisos dos novos vídeos que saem todas as terças e sextas às 11 horas da manhã, combinado? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje falar sobre dor cervical. Então vamos lá para a nossa lousa, nosso flip chart aqui, falar da dor cervical. É importante lembrar, eu vou abordar 4 grupos de dor cervical para falar das intervenções. Isso não dispensa o fato de você, o aconselhamento de você ler o guideline como um todo, tentar entender um contexto geral. Vários artigos foram saindo depois, já que o guideline ele é de 2017, então tem alguns pontos aí mais atuais, mas de contexto geral, para você dar uma olhada, um panorama geral sobre o assunto, é muito interessante a leitura desse guideline. É importante lembrar então que eu posso e devo avaliar se eu tenho condições de red flag, de bandeiras vermelhas no paciente de dor cervical, né? Como por exemplo uma fratura, um câncer, uma alteração cardíaca, enfim, N fatores que vão impossibilitar desse paciente começar o tratamento na fisioterapia. Falando de cervical, isso é indispensável, né? E também falar sobre o exame de imagem, os critérios que você vai empregar para se basear no exame de imagem ou não. A gente sabe que a correlação tem sido cada vez mais baixa de sintoma com o exame de imagem, mas ali também você tem que ter o critério tanto em condições agudas ou crônicas para usar junto com o seu diagnóstico, com avaliação clínica, o exame de imagem contribuindo ou não ali para a condição geral de dor na cervical. Então vamos lá para o primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo que tem dor cervical e apresenta um déficit de mobilidade. Então, aquele cara que está com a mobilidade reduzida na região da cervical e com dor. Se eu tiver esse paciente no estágio agudo, o nível de evidência B, né, dentro do guideline tem as indicações, né, de A, B, C. O nível B, a maioria do que a gente vai ver aqui é B e C, segundo o guideline. É claro que por isso que precisam sempre sair mais estudos para melhorar isso. Qual é a indicação para um paciente de dor aguda cervical com déficit de mobilidade? Depois que excluiu todas as red flags, está tudo bem, posso atender. Manipulação da coluna torácica. Olha que interessante, ele recomenda a manipulação da coluna torácica, mas aí se você pensar na manipulação da coluna cervical, a evidência já é nível C. Tanto manipulação quanto mobilização na cervical, tudo bem? Porque a gente pode observar que muitos desses pacientes que chegam com déficit de mobilidade, às vezes tem aquela, a gente chama de guarda protetora ou aquele anseio de que você manipule ou mobilize a cervical, enfim, mas ele indica com um pouco mais de confiança, de confiabilidade, se é que a gente pode usar essa palavra, a manipulação da coluna torácica, beleza? Cervical talvez seja recomendado, é a palavra que o guideline traz. Além disso, exercícios para ganho da amplitude da ADM cervical, posso usar exercícios ativos, posso usar outras técnicas para abordar isso, mas é importante que eu trabalhe no sentido de ganhar amplitude do movimento cervical com exercícios para isso. Além disso, exercícios de força, fortalecimento para escápulo-torácicos e também para membros superiores de modo geral, onde o artigo fala que isso pode gerar uma adesão, pode mostrar para o paciente que ele está ativo, que ele não está totalmente parado por conta dessa dor. Beleza? Se eu tiver um caso subagudo, um caso que o cara está melhorando, ele teve um episódio, eu posso colocar como nível B exercícios de endurance, isso para cervical, para musculatura da torácica, posso fazer para todos a cintura escapular, musculatura de flexores da cervical, então eu posso entrar com exercícios de endurance para essas duas regiões. Como nível C, também posso usar manipulação ou mobilização cervical. Lembrando que a maioria das revisões já mostra que tanto a manipulação quanto a mobilização pode trazer o mesmo benefício para dores na região cervical. Então ele indica aqui manipulação e mobilização da coluna torácica e cervical. Se eu estiver falando de um paciente crônico, aí o que eu vou fazer? Também com o nível de indicação B e C, eu posso usar terapia manual, também para coluna torácica e cervical. Posso utilizar exercícios de modo geral, desde exercício de fortalecimento, exercício de endurance, exercício aeróbio,
eu posso incentivar e montar um programa de exercícios que seja mais adequado para aquele paciente naquela situação de dor cervical. Além disso, ele cita coisas como dry needling, que é o agulhamento seco, laser e tração. Nós sabemos que tem saído vários artigos aí sobre o agulhamento seco, então eu creio que esse assunto está no meio do caminho, a gente ainda está tentando entender se realmente ele pode ajudar numa dor cervical. O laser também é muito discutível em relação à potência, quanto tempo, como a gente vai definir parâmetros, superficialidade, profundidade daquele tecido que a gente está tentando atingir, enfim, mas também é recomendado pelo guideline com nível C de evidência. E a tração mecânica, eles também indicam que a tração mecânica intermitente pode ser benéfica para pacientes com dor cervical e déficit de mobilidade. Por último aqui, a educação do paciente. É importante sempre você incentivar esse paciente a continuar ativo, fazendo as atividades do dia a dia conforme ele conseguir, manter um estilo de vida ativo mesmo também após a dor, fazer com que ele entenda que é importante que ele se mantenha em movimento e fazendo exercícios de maneira regular. O nosso segundo grupo, que é o grupo de incoordenação, que o guideline associa à lesão em chicote, o splash. Nós vamos falar assim, no estágio agudo, o que esse paciente tem de indicação de intervenção, nível de evidência B. A educação é importante para esse paciente, principalmente, mais que a educação, é o incentivo ao retorno. É fazer com que esse cara entenda que ele deve voltar o mais breve possível a fazer atividades que ele fazia antes desse episódio, desse trauma, para que ele vá se mantendo ativo, se mantendo funcional, porque quanto mais repouso, quanto mais ele se limitar, pode ser pior e pode aumentar o risco de cronificação. Então, é claro, dentro de um bom senso, incentivar e encorajar o paciente a fazer atividades do dia a dia dele. Além disso, minimizar o uso de colete. É comum que esses pacientes usem colete cervical, venham com indicação para usar o colete cervical, mas que a gente vá desmamando aos poucos, retirando o colete, fazendo trabalho de exercício, exercícios de ganho de amplitude para diminuição da dor. E não é ganho de amplitude literalmente da cervical, mas eu posso trabalhar região cérvico-torácica, trabalhar exercícios para que ele assuma posturas diferentes, para que ele se mexa e isso vá melhorando, vá diminuindo o alarme, aquela percepção de risco do sistema nervoso central em relação à cervical. Então isso pode ser muito interessante, ir desmamando o colete cervical e trabalhando movimentos ali até de regiões próximas como a própria coluna cervical. Vamos lá, mais um, entender e falar para o paciente que a recuperação dele vai ser em média de 2 a 3 meses, falar sobre o prognóstico, deixar o paciente ciente que é um processo que em média leva esse tempo e que ele é parte ativa desse protocolo, dessa caminhada na reabilitação dele. Eles falam sobre um tratamento multimodal, então montar um programa de exercício que pode ser de coordenação, de flexibilidade, de outras regiões também, de endurance. É importante manter esse cara ativo de maneira gradual e também até para mudar o comportamento dele, para que ele leve isso para a vida pós essa recuperação. Além disso, ele fala sobre o following, É importante seguir esses pacientes, ver como é que ele está evoluindo, sempre acompanhando, não só ali às vezes na sessão, mas mantendo contato com esse paciente para ver como está a evolução dele e ficar ali acompanhando para ajudar na evolução. Exercícios de força e endurance também são bem recomendados, A gente já viu em exercício de amplitude, exercício de modo geral, multimodal, que a gente falou, e os exercícios específicos de força e endurance, numa certa fase, também vão ser bem importantes para esse tipo de paciente. O TNS também aparece aqui, talvez como uma modulação da dor, algo que pode ajudar e está recomendado também no guideline. Quando a gente entra no paciente crônico, que sofreu, por exemplo, a lesão em chicote, ele fala sobre a educação, é importante fazer a educação desse paciente, igual eu falei, explicar o prognóstico, se ele já está com uma dor crônica, explicar por que ele ainda sente essa dor, o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, alterações a nível do sistema nervoso central, fazer com que ele entenda um pouco o caso dele e também encorajá-lo a tomar posturas ativas, de realmente sair do sedentarismo, por exemplo, de se mexer. E uma das coisas que o guideline indica para isso é o CFT, que é a terapia cognitiva comportamental, que é incentivar o paciente ao movimento e tornar isso um comportamento, um hábito de vida ali para que ele sempre se mantenha ativo e praticamente
fazer uma abordagem através do movimento. Além disso, exercício também é indicado, então exercício para esse tipo de paciente é indispensável, até como a gente já falou, que isso se torne um comportamento, que ele seja ativo, e também o TENS entra aqui, segundo o guideline, na parte dos pacientes crônicos com incoordenação de movimento, que geralmente são os pacientes de lesão em chicote. O nosso terceiro grupo de dor cervical é a dor cervical associada à dor de cabeça, ou até mesmo o que a gente chama de cefaleia cervicogênica. O que a gente tem que se atentar nas intervenções desse grupo? De maneira a, numa condição aguda, uma evidência nível B dentro do guideline, fala sobre exercício ativo de mobilidade. A gente passar até mesmo um programa para que o paciente faça exercícios de mobilidade ativa. Além disso, ele traz SNEG C1 e C2. SNEG é uma manobra muito conhecida do Mulligan, que seria um deslizamento apofisário natural sustentado. Então, uma técnica sustentada é uma das técnicas do Mulligan que não é com o movimento, né, uma técnica sustentada de mobilização, lá em C1 e C2, que são responsáveis por diversas contas, principalmente pela rotação cervical, mas também estão muito associadas à dor cervical com a cefaleia cervicogênica. Se eu tiver um caso subagudo, ele continua indicando que eu faça uma manipulação ou mobilização cervical e também a SNEG em C1 e C2. Então, parece que a terapia manual nesses casos pode ajudar bastante. Além disso, se eu tiver um caso crônico, com também nível B, ele indica, ainda assim, terapia manual somada a exercícios de fortalecimento tanto da cintura escapular, né, do ombro, quanto da região cervical. Indo para o nosso último grupo, paciente que tem uma dor cervical com dor irradiada, ou seja, que essa dor vai para a periferia, ele indica que em casos agudos com um nível C, né, de evidência aqui, ele indica que eu faça exercícios de mobilização e estabilização. Aí que entra a história dos flexores cervicais mais profundos. É aí que é interessante trabalhar estabilização, né, nesses casos. A gente sabe também que algumas técnicas de retração cervical também acabam ajudando, não só pensando nos flexores, mas pelo próprio movimento que pode proporcionar o fenômeno de centralização. Ele fala aqui sobre colete. Eu, sinceramente, não tenho boas experiências na clínica em pacientes que tiveram que usar colete por algum período, que tinham dor irradiada, mas o guideline comenta sobre o uso de colete. Eu acho isso já contestável na literatura. Para o paciente crônico que tem dor cervical associada à dor irradiada, ele sugere tração cervical somada a exercícios de força, principalmente da região tórax-cervical, cérvico-torácica, e associado também à manipulação ou mobilização, além do encorajamento, incentivar que esse paciente torne o seu dia a dia o mais ativo possível ou semelhante ao que ele tinha antes da dor, claro, tudo dentro de um bom senso para não causar uma subagudização. Beleza? Então esses eram os 4 tipos de pacientes com dor cervical que o Guideline de 2017 aborda e as intervenções de maneira resumida. Mais uma vez, vale a pena você dar uma olhada no artigo, ler ele por inteiro, tirar suas conclusões. Aqui é um insight inicial para que você tenha esse contato com o que a evidência mostra acerca desse tema. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não deixe de curtir, se inscrever no canal e deixa aqui embaixo sempre o que você achou e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, inclusive da série do Fala Físio. Até a próxima!